Imagine as dezenas, centenas de pessoas que passam pelas nossas vidas diariamente. Seja na empresa, no mercantil, na rua, em todos os lugares. Imagine também as centenas, milhares de pessoas em que você tem acesso através das redes sociais. Quantas destas pessoas nós paramos para falar a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Falar da sua glória, falar da sua salvação, anunciar a todas as pessoas as suas maravilhas. Olha o que diz no Salmo 96, verso 2 e 3. Cantem ao Senhor, bendiga o seu nome, cada dia proclame a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos em todo o mundo. Esta pergunta vai para aqueles que se denominam cristãos evangélicos, filhos de Deus, a qual eu me incluo. Será que nós fazemos jus a estes nomes? Será que temos nos empenhado na missão mais urgente a qual o Senhor nos designou? Conforme Marcos capítulo 16, versículo 15? Foi uma ordem a qual está no imperativo. Observe, e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as nações. Será que nós não conseguimos escutar o grito das milhares? Pelo contrário, das bilhões de pessoas existentes no mundo inteiro? A quantidade de pessoas que estão presas, a qual o Senhor ele vai nos dizer em Mateus capítulo 16, versículo de número 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor ele fez uma promessa. Ele disse que nele seria edificada a sua igreja, e a sua igreja ela foi realmente edificada, e que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja do Senhor. Mas acontece que estamos vivenciando em uma geração em que muitos querem viver apenas em quatro paredes. São tantos congressos, são tantas festas, tantos eventos, seminários. E qual o resultado disto tudo? Será que tem produzido seus efeitos? Será que tem verdadeiramente incentivado um grande exército a marcharem pelo mundo todo, resgatando vidas pelo poder do Espírito Santo? Será que tem impulsionado pessoas nas obras evangelísticas, nas obras missionárias, pregando a palavra de porta em porta, pregando a palavra nas praças, vielas, becos, nas ruas, através de cruzadas evangelísticas, através de cultos campais? Será que tem produzido realmente esses efeitos? Porque enquanto muitos estão dentro de quatro paredes, e vale ressaltar que igreja, na sua etimologia, no seu original, significa eclésia, ou seja, tirados de dentro para fora. A promessa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, após a sua ressurreição, a qual nos relata o evangelista Lucas, no capítulo de número 1, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, ele vai dizer que depois que Jesus ressuscitou, apresentou-se vivo a inúmeras pessoas, a um número, salva a memória, 500 pessoas aproximadamente, e antes de subir aos céus, ele entregou uma instrução aos seus discípulos, dizendo que eles deveriam esperar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, até que o Espírito Santo viesse. E quando o Espírito Santo viesse e revestisse eles seriam testemunhas. Vale a pena ressaltar que testemunha é todo aquele disposto a morrer em nome de Cristo.
Então ele disse: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judá, em Samaria e até os confins da terra, em todos os lugares, para cumprimento da palavra de Deus, que nos diz que esse evangelho seria pregado em todo o mundo. Então viria o fim. E o evangelho, ele ganhou uma grande proporção, mundialmente falando. Mas por quê? Por causa de homens desbravadores, homens sedentos da palavra de Deus, homens cheios de amor pelas almas, inflamados pelo Espírito Santo, impulsionado pela palavra de Deus, a irem e pregarem o evangelho a todo mundo, a toda a criatura. E a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela não pode apenas amar estas quatro paredes. Uma igreja, ela não pode ser apegada com as coisas deste mundo. A igreja não pode ser apegada com as coisas desta terra, porque o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 3, nos últimos versículos, está escrito que a nossa cidade, a nossa morada, não é aqui. Bem como ressalta o apóstolo Pedro, nós somos apenas forasteiros, peregrinos nesta terra. Estamos aqui, mas nós não somos daqui. É apenas uma breve passagem de tempo. Olha só o que a palavra de Deus, ela também nos fala, que nós devemos obedecer o ID do nosso Senhor e Salvador. E vale a pena perguntar, será que nós temos obedecido o ID? Será que nós temos feito realmente a obra missionária? Será que temos ido por todo o mundo, pregado o evangelho, anunciado verdadeiramente a salvação a todas as pessoas? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Não, pastor, só estou indo para a igreja, estou vivendo a minha vida, não estou pregando para ninguém, mas também não estou fazendo nada de errado. Eu também não ando mentindo, caluniando, enganando, na prostituição, no vício, no álcool, nas drogas. Estou vivenciando a minha vida da melhor forma possível e estou indo buscar Deus, estou indo na igreja. Ah, tá bom. Mas olha só o que nos diz Tiago, meio-irmão de Jesus, pastor da igreja em Jerusalém, no capítulo 4, versículo 17. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. O que Tiago está dizendo? Tiago está dizendo, quando eu tenho conhecimento e capacidade para tal coisa, sei que tenho que fazer e não faço, eu estou cometendo pecado. Eu estou cometendo pecado. Pecado é errar o alvo. Pecado é desagradar a Deus. E não importa se você comete um pecadinho ou pecadão, tudo é pecado e leva à morte espiritual. Ouçam com bastante atenção. O evangelismo não é uma opção. Ah, amanhã quem sabe, depois talvez. Não é uma opção. O evangelismo é uma missão. Não é algo que nós decidimos fazer pela nossa vontade. É uma ordem de Jesus que nos salvou da morte eterna e quer salvar muitas pessoas perdidas à nossa volta. O Espírito Santo continua conclamando instrumentos para que ele possa usar. Qual é a sua resposta para esse chamado? Qual é a sua resposta para esse convite maravilhoso? Olha a palavra de Deus que se encontra em Isaías, capítulo 6, versículo de número 8. Então ouviram uma voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E ele respondeu: eis-me aqui, envia-me. Enquanto muitos ficam brigando, chateados com outros, até mesmo dentro da igreja, reclamando por oportunidades. Ah, não tenho oportunidade, eu queria tanto fazer a obra do Senhor, eu queria tanto pregar, eu queria tanto fazer algo para Deus verdadeiramente. Você tem uma oportunidade, e quem te chamou
E quem te comissionou para esta obra chama-se o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não tem oportunidade só dentro ali daquele local de 4 paredes, aonde nós nos encontramos para cultuar, para aprendermos, para juntos louvarmos ao Senhor, para buscarmos força, para buscarmos renovo. E depois que eu sou renovado dentro desse hospital, dentro desse exército, dentro desse templo, eu saio para poder pôr em prática aquilo que eu aprendi. Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara, da colheita, que envie trabalhadores para a sua seara, para a sua colheita. Olha só o que o Senhor verdadeiramente está nos orientando, que este campo é gigantesco, este mundo é gigantesco, há muitas vidas, há muitas almas para serem colhidas. Mas onde estão os trabalhadores? Aonde estão aqueles que dizem sim para o Senhor? Aonde estão aqueles que dizem: Senhor, me usa, Senhor, me leva, Senhor, faz isso, faz aquilo, me dá oportunidades. O Senhor, Ele te chama. Não podemos fechar as nossas bocas, nem deixar de falar sobre o amor de Deus. Os filhos de Deus devem avançar e evangelizar sem medo, pois o Senhor nos equipa para esta obra. É Ele que nos equipa, é Ele que nos prepara, Ele que nos impulsiona. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo em que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O que mais me chama a atenção neste versículo é uma promessa maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo em dizer que nós não estamos sozinhos nesta obra. E que nós não estamos desamparados, muito menos abandonados. Não, não. Ele está conosco. Ele está conosco até quando? Até o fim dos tempos. Jesus, Ele é fiel. Jesus, Ele é fiel. Em outro vídeo nós vamos estar falando sobre o grande amor de Jesus pelas almas. Ele é o nosso maior exemplo. Em seguida nós temos o apóstolo Paulo e tantos outros que foram homens desbravadores. Queridos, essa mensagem é para incentivar a você. Porque o Senhor, Ele te chama, o Senhor, Ele te convida. E a pergunta do Senhor continua sendo a mesma para Isaías: a quem eu enviarei? A quem eu enviarei? O Senhor, Ele está te convidando. Ele está te perguntando: eu posso contar com você para esta obra? Para anunciar o meu evangelho a todas as pessoas? A fazer a missão mais importante? Sim, querido, mais importante do que o teu trabalho, mais importante do que a tua empresa, mais importante do que tudo, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Se prepare e comece a trabalhar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ganhar almas?